Três hábitos para emagrecer sem fazer dietas. É sobre isso que iremos conversar na nossa live de hoje, na nossa aula. A sujeira do meu cabelo. Vamos lá, o Insta está comunicando a minha live. Sejam todas bem-vindas. Trouxe aqui três hábitos que são necessários para você que quer emagrecer sem fazer dietas. Eu sei que na prática é difícil entender, né? Nossa, se já é difícil emagrecer fazendo dietas, como que eu faço para emagrecer sem fazer dieta, né? Se já é difícil com dieta, imagina sem dieta. Então, coloque para mim aqui nos comentários quantos quilos que vocês querem emagrecer, que eu já quero saber, tá? E fica comigo até o final dessa live, que vai ser uma live bem direta ao ponto. Importante, se você puder, tenha um diário de vida saudável, anote o que eu vou falar aqui, porque de nada adianta a teoria se não ir para a prática. Tem que colocar em prática, tá bom? Para quem é a primeira vez que tá chegando aqui numa live minha, sejam todas bem-vindas. Sou Jé Crap, tenho um método de emagrecimento sem dietas, o autoconsciência alimentar. E o meu intuito aqui hoje é trazer para vocês, então, três hábitos que vocês precisam construir, né? Porque o hábito ele é uma construção diária para que você tenha resultado de emagrecimento sem fazer dietas. Dri, 15 quilos, Ana, 4 quilos. Bora lá! Lembrem-se sempre, o que eu trago nessas lives aqui é para ir para prática, coloquem em prática. Para quem me acompanha um tempo aqui sabe que eu tenho um método sem dietas, né? Como eu falei, que é o autoconsciência alimentar, com várias alunas, pupilas em mais de 10 países diferentes, com muito resultado. Então, o que precisa ser feito? Ir para a prática, tá bom? 10 quilos, a Fran. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Temos aí mais 6 meses pela frente e dá para fazer acontecer. Para isso a gente tem que o quê? Ação, né? Bom, bora lá então. Essa live vai ficar salva. Encaminha para aquela amiga que tá cansada de fazer dieta. De repente agora ela tá lá, não tá fazendo nada, ou tá rodando aqui o Insta. Encaminha para ela estar ao vivo aqui participando, tá? Eu gosto muito dessa interação aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Tem um hábito que ele é assim necessário. Não tem como emagrecer sem fazer dietas se você não cria esse hábito. Qual que é esse hábito? Eu sempre tô falando aqui no Insta com vocês de uma forma digamos, natural do meu dia a dia, para quem me acompanha, que é ter uma alimentação intuitiva. Quem aqui já ouviu falar em alimentação intuitiva? Coloca para mim nos comentários, sim ou não. De uma forma assim bem resumida, tá? Bem básica assim para entender. A alimentação intuitiva nada mais é do que você comer quando você sente fome física e você parar de comer quando você já está saciada, tá? Então, olha só, parem para pensar comigo, tá? E eu vou... Val já ouviu, Dri não. Então, olha só, parem para pensar junto comigo. Quantas vezes no dia de vocês realmente comem porque estão com fome, fome física? Aquela que a barriga dá uma roncadinha, você sente uma fraqueza, um enjoo, né? Que é quando você pensa assim, nossa, eu nem consigo mais pensar em nada porque eu realmente estou com fome, né? Uma necessidade física, fisiológica. Então, para você emagrecer sem dieta, não é não fazer nada, é você criar o hábito da alimentação intuitiva, né? Às vezes a palavra intuição
ela é interpretada um pouco mal quando a gente fala em alimentação. Eu não sei se é o que vocês estão pensando agora, mas eu vejo muito assim as pessoas falarem assim: poxa, mas então se eu for comer de acordo com a minha intuição, ferrou, porque eu vou comer muito, vou fazer um pratão de comida. E na verdade não é assim, é um processo, principalmente para quem já fez muitas dietas. É um processo mesmo de conexão com o seu corpo para você saber exatamente quando você está sentindo fome física, que é diferente da fome emocional, tá? Então, basicamente, né, de uma forma resumida, a alimentação intuitiva, você come quando você tem fome física e você para de comer quando você está saciada, tá? E aí... como que faz, né? Como que começa para criar esse hábito? Eu vou dar algumas dicas práticas aqui para vocês e eu falo isso por experiência, porque tudo que eu ensino aqui eu vivo na prática. Para quem me acompanha sabe disso. Uma das coisas é vocês pararem de comer por hábito. Olha só, a gente tá falando em criar hábito, né? Criar o hábito de não comer por hábito, entendeu? Esse negócio de, porque eu não consigo acordar e não comer um pãozinho com manteiga e um cafezinho. Esse não conseguir, a gente tá falando de uma fome física ou a gente tá falando de um hábito, de uma rotina? Porque se você quer emagrecer, você já poderia começar o seu dia economizando caloria, né? Então, quebrar essa rotina do comer por hábito faz com que você emagreça. Porque todas vocês, né, que colocaram aqui que tem 5 quilos, 10, 20, 30 quilos para emagrecer, isso é uma soma de quanto tempo, né? Muitas aqui anos. Então, se você começa a partir de amanhã, que você acorda e você percebe que você não tá com fome física, que você não come, que você pula, por exemplo, ali o café da manhã, você tá ingerindo menos caloria. E no fim das contas, emagrecer é sobre déficit calórico, né? Sobre você gastar mais do que você come. Então, começa por aí, né? Ter uma alimentação intuitiva é você não comer por hábito. Faz sentido? Coloca pra mim aqui nos comentários. Então, todas as vezes que você pensar assim, mas eu tô tão acostumada, mas eu gosto tanto daquele momento. Só que se você não vou dizer que você nunca, né, vai ter aquele momento que você quer de repente comer, que é pra matar um desejo, uma vontade, tudo bem. Mas imagina isso todos os dias, né? Então, tem que criar aí, né, na mente de vocês o seguinte: o fato de comer por comer, né, comer por hábito, faz com que você não emagreça, com que você não conquiste o corpo que você tanto quer, a sua melhor versão, tá? Então, isso é uma coisa sobre alimentação intuitiva, né? Como quando eu sinto fome física, paro de comer quando eu estou saciada. E aí, falei do hábito, né? A gente poderia falar aqui da fome emocional, dá pra falar várias coisas, mas o principal de tudo que eu gostaria que vocês começassem já a ir pra prática é se observassem nesse sentido. Eu realmente estou com fome física? Se eu não tô com fome física, se é por hábito, porque tá todo mundo comendo, porque tá na hora, né? Tá na hora do cafezinho no trabalho. Poxa, você nem tá com fome. Aí você vai lá com todo mundo, come, sendo que você nem tá com fome. Se você quer emagrecer e quer emagrecer sem fazer dietas, começa a prestar atenção nesses pequenos momentos que você come ali para socializar e na verdade você nem queria, você só tá ali, você poderia estar tomando um chazinho ou um cafezinho sem comer. A soma disso no seu dia te dá um resultado de emagrecimento, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, um segundo hábito que tem a ver com a alimentação intuitiva é você mastigar devagar. E aí, quando a gente fala em alimentação intuitiva, eu falei, né? Você come quando você sente fome física, você para de comer quando você está saciada. E como é que você sabe quando você está saciada? Vocês sabiam que tem diferença entre saciedade e satisfação? Quem sabe a diferença? Quem que
depois que come fala assim, ah, eu tô saciada ou estou satisfeita. Existe uma diferença, tá? Quando a gente fala em saciedade, a gente tá falando de um sinal fisiológico, de um sinal físico. Quando a gente fala satisfeita, estamos falando de algo que é aqui, ó, mental. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Quantas vezes a gente tá lá comendo e a gente fala assim, ai, nossa, tô cheia, meu Deus, não aguento mais nada, mas tem um espacinho pra sobremesa. Ou então a gente fala assim, meu, não quero mais, tô cheia. Aí a pessoa, né, vamos supor que você tá lá na casa da avó. Aí a avó fala, ai, mas eu fiz uma sobremesa. Não, mas a sobremesa cabe. Então o que acontece? Você está saciada, ou seja, você não tem mais fome física, só que você não está satisfeita, porque ainda quer um docinho. O ideal é que a gente consiga unir as duas coisas após uma refeição, estar saciada e satisfeita. Por isso que é tão comum, muitas vezes a gente come, pronto, tá tudo certo, tô satisfeita, aliás, tô saciada, fisiológico. E que daqui a pouco você sai na rua e você passa na frente de sei lá, de uma padaria e aí tem um doce, aí você fala, tô louca por um doce, porque você tá buscando a satisfação. Faz sentido? Coloca pra mim aqui nos comentários se faz sentido. Vamos combinar o seguinte, coloca coraçãozinho pra eu saber que tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês. Então, mulherada linda, uma forma de você perceber que você está saciada, e aí de novo, a gente tá falando de um emagrecimento sem dietas, onde você aprende, né, a se conectar com o seu corpo. Mastigar devagar é um hábito que vocês precisam criar. Quem aqui engole a comida? E eu sei que muitas de nós, né, muitas de vocês criaram o hábito de comer rápido devido à correria do dia a dia, devido ao trabalho, né? Já atendi muita mulher que me contou isso, né? Já era lá no passado, né? Trabalhava às vezes em linha de produção e era 30 minutos, tinha que engolir a comida, ou às vezes na correria do trabalho, vai estudar, vai pra faculdade. Quem mora fora, né? Faz intercâmbio, vai estudar inglês, trabalha aqui, trabalha lá e você engole a comida, você não para pra comer devagar, para mastigar, né? Para perceber quando você tá saciada. Então, um hábito que você precisa criar para que você consiga ter esse emagrecimento sem dietas é mastigar devagar. Quero que vocês lembrem dessa frase. Você nunca vai conseguir emagrecer sem fazer dietas se você engole a comida. Porque quando você engole a comida, que você come rápido, você vai repetir o prato, você vai achar que você tá com fome ainda. Ou você vai comer e daqui 30 minutos você fala assim, meu Deus, já tô com fome de novo. Porque você não mastigou devagar. Isso é importantíssimo para digestão, né? E muitas vezes quando você come muito rápido, você fica com aquela sensação que você tá estufada, né? Tá cheia. Eu sentia muito isso. Eu sempre falo que há 6 anos atrás, né? Quase 7, vai fazer em outubro desse ano, quando eu tinha sobrepeso, quando eu tinha uma relação com a comida que era uma relação completamente emocional, eu sempre repeti o prato, né? Eu brinco que eu era muito zolhuda, né? Minha mãe falava que eu era muito gulosa, porque eu tava comendo já olhando que eu queria repetir o prato. Então, esse exercício de mastigar devagar, ele precisa ser feito todos os dias. E eu sei que é desafiador, porque as minhas alunas, né, as minhas pupilas do autoconsciência alimentar, elas me falam isso, Gé. Parece uma coisa tão simples, mas na prática, quando eu vi, eu já comi. Quantos minutos vocês levam para comer um prato de comida? Coloca para mim aqui nos comentários. Um prato de comida, assim, ó, tranquilamente deveria levar uns 15, 20 minutos para mais. E às vezes a gente come em 5 minutos. Quem aqui faz assim, ó? Eu fazia assim, eu ficava até meio corcunda aqui, ó. Só levantava a hora que acabava, não soltava os talheres. Então, tem que soltar o talher, tem que respirar, né? Mastiga devagar. A Val colocou 29 minutos, é maravilhoso. 20 minutos, maravilhoso. Então,
esse hábito do mastigar devagar você precisa criar, não é da noite pro dia. Todos os dias, quando você for fazer a sua refeição, você vai ali fazer aquele exercício de consciência no momento da alimentação, para que você consiga mastigar devagar. E aí, sabe o que vai acontecer? Muitas das vezes você vai perceber que você tem comida ainda no prato e você já está saciada. Porque quando a gente come muito rápido, que a gente engole a comida, a gente quer comer, a gente quer raspar o prato, porque daí tem a crença de raspar o prato, né? Que pessoas no mundo estão passando fome, crianças no mundo, como se você engolisse comida goela abaixo fosse ajudar alguma criança no mundo, né? Não, pelo contrário. Se você gastar menos dinheiro no supermercado e ter uma alimentação intuitiva, comer o que o seu corpo precisa, você economiza no mercado e ainda ajuda uma instituição, né? Ajuda crianças, então, que estão passando fome. Olha só, né? Trazer isso para o nível de consciência. Então, a partir de hoje, lembrem de mim, tá? Lembrem dessa live, dessa aula, da importância de mastigar devagar. Eu posso dizer assim, por experiência própria minha e das minhas pupilas, que isso faz com que você coma menos. E aí você vai perceber que vai sobrar comida no prato. O que você vai fazer? Vai colocar no potinho, vai guardar na geladeira e vai comer quando a fome vier novamente. Simples. Não precisa enfiar a comida goela abaixo só porque colocou no prato. E aí cada vez mais você fica com o olho tão intuitivo mesmo, que você vai começar a cada vez mais colocar comida no prato de acordo com a sua fome realmente, né? Então isso é um processo, não é da noite pro dia. Por isso que quem começa um emagrecimento sem dieta, uma alimentação intuitiva, no começo tem dificuldade, coloca mais comida no prato mesmo. Mas se você mastiga devagar e começa a prestar atenção que você tá sempre guardando aquela quantidade ali de comida que sobra, a tendência é você começar a colocar a comida no prato na quantidade que realmente seu corpo precisa. Então isso é uma conexão com o seu corpo, é um processo, né? Viva o processo, porque o emagrecimento, ele vai ser uma consequência. Não tem como não emagrecer, né? A partir do momento, como eu falei, que você tem uma alimentação intuitiva, você não fica comendo por hábito, só porque tá na hora, porque tá todo mundo comendo, você já tá economizando calorias. E se você, no momento que você senta na mesa para comer, você mastiga devagar, para de comer quando você está saciada, né? Que bom que seja satisfeita também, você tá comendo a menos também, né? Do que simplesmente comer porque botou no prato. Bom, terceiro hábito importantíssimo para você que quer emagrecer sem fazer dietas: planejar as suas refeições. Eu sempre tô falando aqui nas minhas redes sociais, sem planejamento, sem vida saudável, eu sempre tô falando isso. Por quê? Como é que faz para você emagrecer sem dieta, ter uma alimentação intuitiva, ou seja, você come quando você sente fome física, se a hora que a fome chegar, cadê a comida? Entendeu? Não tem nada pronto, não tem nada na geladeira, não tem nada no freezer, aí você vai comer o quê? Vai comer o prático. E o prático é o quê? Pão. Não é assim? O prático é a pizza que tá lá congelado, é o fast food que só pede, chega na porta da tua casa. Então, tem que se criar um hábito, uma rotina de como que você planeja as suas refeições. Isso é o básico, isso é a base. Não dá pra você dizer que você não tem foco pra emagrecer se você não tem a tua alimentação pronta. Quem tem foco? Eu não tenho foco. Se eu não tenho a minha alimentação pronta, eu não tenho foco. Porque quando eu estou com fome, eu quero comer. Eu não quero cozinhar. Faz sentido? Eu quero comer, eu tô com fome. Então, se eu tenho a minha comida pronta, eu vou comer a minha comida pronta. E se eu não tiver, e aí? O que eu vou fazer? Né? Então, cada uma de vocês sabem como que faz, né? Qual que é a melhor forma de planejar suas refeições. Seja que você vai tirar 2 horas do seu final de semana, no sábado ou no domingo, né? Para quem consegue cozinhar todos os dias, esquece. Se eu for cozinhar todos os dias, eu não faço mais nada, né? Porque eu sou devagar na cozinha, eu não sou muito fã de cozinhar, né? Aqui em casa, para quem me acompanha, sabe que eu cozinho junto com meu marido, com o Rico, né? Então, tem que criar aí uma rotina que para você funciona.
tem que despender esse tempo para você, para o seu processo de emagrecimento. É necessário, mesmo que tenha preguiça, mesmo que não goste de cozinhar, é por você, pelo seu emagrecimento. Só você sabe, né, o quanto esses 5 quilos, 10, 15, 20, 30 quilos estão te incomodando, né? Mexem com a sua autoestima. Quais são as dores que você está vivendo? Qual que é a dor pior, né? A dor do sobrepeso, de deixar de fazer aí várias coisas, ou a dor de você tirar 2 horas do seu final de semana e ir pro fogão, cozinhar. Ah, já, mas eu não gosto de cozinhar, eu não sou criativa, eu não sei cozinhar. Gente, o básico. Aí tá uma outra coisa que a gente pode conversar numa outra live, numa outra aula. A gente tem que reeducar o nosso paladar também, porque a comida simples, ela é saborosa, ela é gostosa. É a indústria alimentícia que faz com que a gente sempre queira um prato mega elaborado, quando na verdade uma comida simples é gostosa. E para isso a gente precisa reeducar nosso paladar. E eu falo isso por experiência, porque eu tinha o tal do paladar infantil, né? Essa foi uma das crenças que eu tive que ressignificar, aprender a gostar de comida saudável, né? Eu era nojenta mesmo, fazia cara de nojo para comer legume, para comer salada, e hoje eu amo. Eu sempre falo que é mais fácil a gente mudar a nossa forma de pensar sobre o processo de emagrecimento do que a gente querer emagrecer odiando, fazendo tudo, né? Ah, eu odeio comer saudável, eu odeio cozinhar, eu odeio fazer exercício, eu odeio, tudo eu odeio. É mais fácil a gente trabalhar aqui, ó, e aprender a gostar, ou pelo menos não odiar, porque aí a gente faz, né? Do que a gente ficar com essa mentalidade de que tudo é difícil porque eu não gosto, tá? Então, aqui, né? Tudo tá na nossa mente, tudo tá na nossa forma de pensar sobre as coisas. E o bom é que o nosso cérebro tem neuroplastia. O que que significa isso? A gente tem o poder de mudar a nossa forma de pensar. E quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda os nossos comportamentos, né? Muda, aliás, as nossas emoções, e as nossas emoções mudam os nossos comportamentos. Dri, como consigo mudar a mente? É um processo, né? Não é da noite pro dia. Dentro da minha mentoria do Autoconsciência Alimentar, a gente tem técnicas, né, ferramentas para que você trabalhe, né, faça aí um exercício mental diário, porque treinar a nossa mente é igual treinar um músculo do nosso corpo, né? A gente tem que estar ali dedicado todos os dias, prestando atenção, estando consciente no que a gente pensa, né, e realmente decidir mudar. Sempre falo isso, a gente tem que decidir que a gente quer mudar a nossa forma de pensar. E quando você decide, já é um grande passo. E aí sim, ok, né? Quais são as formas, quais são as técnicas? Ó, pra finalizar essa live, essa aula, aproveitar aqui a pergunta da Dri, que eu acho que é uma dúvida, né? Como que eu faço isso? Vamos parar pra pensar numa coisa aqui juntas. Eu ouço muito, né? Já é muito difícil emagrecer, eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu já emagreci no passado, mas voltei a engordar, não consigo ter foco. Uma coisa que vocês precisam parar de falar é que emagrecer é difícil. Porque quando a gente fica falando isso, não tem como ser diferente. Isso é pra tudo na nossa vida. Isso é treino mental, tá? Quando você pensar que é difícil, você fala, não é difícil. Aliás, tira a palavra não também, tá? O que você vai fazer? Você vai falar assim, ó. É desafiador criar novos hábitos, mas tá tudo bem, né? É mais fácil eu tirar 2 horas do meu final de semana cozinhando do que eu não entrar naquela roupa que eu quero tanto, né? Então, são formas desses pensamentos virem aí na cabeça de vocês e vocês espantarem esses pensamentos. Eu sempre falo, parece besteira, mas não é. Porque uma mulher que fica o tempo inteiro falando que emagrecer é difícil, que eu não aguento mais, que eu não consigo, não vai conseguir. É impossível, é impossível. Não quer dizer que o fato de você, por exemplo, né, não falar mais que difícil, que emagrecer não é difícil, que você vai emagrecer. A questão é, se você seguir falando, você não vai emagrecer. Não tem como ser diferente.
É assim que a nossa mente funciona, né? Então vamos começar aí esse treino mental, né? Afirmando que você vai sim emagrecer sem dietas, que você vai emagrecer tendo uma alimentação intuitiva, que você vai emagrecer saudável, que você vai emagrecer de vez, mesmo que lá no fundinho vem aquele pensamento sabotador de que, ai, mas é que eu já tentei de tudo e não adianta, eu não tenho foco. Mesmo assim, você segue falando, porque aquela frase, né? Eu preciso ver para crer. Não, eu preciso crer para ver. Primeiro você acredita, depois você vê. Se você não acredita, não acontece, tá? Então, mulherada linda, falamos aí sobre 3 hábitos. Essa live vai ficar salva para você que tá aqui assistindo. Inclusive vai pro YouTube. Para você que está no YouTube assistindo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Já vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um mix. Já vai pro feed do Insta e já vai pro YouTube também. Então, quero deixar o convite aqui para vocês que estão assistindo. Para você que quer ter um passo a passo, né, do que é emagrecer sem dietas realmente, né, não vou dizer só um passo a passo, mas para você que quer um acompanhamento, quer ter eu como a sua mentora nesse processo, vou deixar o link, né, para quem tá no YouTube aqui embaixo e para quem tá no Insta, o link na bio da minha mentoria, o Autoconsciência Alimentar. Lá tem todos os detalhes do que nós tratamos, mas de uma forma assim muito resumida, falamos sobre quebrar a cultura da dieta, né? Então ter uma alimentação intuitiva, e também tratamos a fome emocional, né? A nossa relação emocional com a comida, que aí é onde entra técnicas mentais, né? Toda a parte de crenças limitantes, traumas de infância, tudo isso a gente olha, porque se a gente não olhar para isso, a gente não tá olhando para a raiz do problema, né? Seguir lá um cardápio não é o que vai te trazer um resultado definitivo, mas sim você olhar, né, dar um mergulho aí de autoconhecimento e na raiz do problema, que é a relação que você tem com a comida, o papel que a comida tem na sua vida hoje, qual que é o significado que a comida ocupa hoje na sua vida. É sobre isso. E é só você pensar o seguinte: se você acha tão difícil emagrecer, pensa comigo, qual é o significado da comida hoje na sua vida? Ela tem um significado gigantesco e é por isso que é difícil para você emagrecer. Então a gente tem que olhar para essa relação, tá? Então é isso, mulherada linda. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de encaminhar essa live, vai ficar salva, né? Para aquela amiga que precisa muito ouvir tudo isso que eu falei. E bora pra prática colocar aí os 3 hábitos que falamos: alimentação intuitiva, mastigar devagar e planejar as refeições. Não dá para emagrecer sem dieta, sem criar esses 3 hábitos. Lembrando que criar hábito não é da noite pro dia, né? Cada dia a gente faz um pouquinho, tem que ter disciplina até que vai chegar um momento que você criou o hábito. E aí depois que você criou o hábito, esquece. Você só vai ver resultado, tá bom? Beijo e até!